todas e todos os participantes aí do primeiro Congresso Internacional de Agrofloresta, né? A gente queria muito agradecer aí a organização do evento por esse convite. Na verdade, acho que é a primeira vez que estamos fazendo assim uma participação, digamos assim, virtual, né? Num congresso como esse. Enfim, não temos aquela interação direta com o público, mas eu acho que é muito importante também, né, esse tipo de iniciativa que aí tem uma abrangência, né, bem grande, e aí uma possibilidade de reunir aí diversos debates, diversos pontos de vista. E, bom, vamos então falar um pouquinho, né, sobre esse trabalho que é a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, né, que está aí já completando 5 anos, fazendo, né, esse enfrentamento, essa denúncia do modelo do agronegócio, né, que é esse modelo que a gente chama de químico dependente, né, um modelo que só funciona com base em muito veneno, muito transgênico, mas também é uma campanha pela vida, né, uma campanha contra os agrotóxicos e pela vida, justamente porque ela também, né, defende aí um outro modelo de produção de alimentos saudáveis e populares, né, baseado aí numa reforma agrária, mas que vamos falar um pouquinho mais adiante. Então vou começar um pouquinho falando, né, do contexto em que surge a nossa campanha, né, de quem integra essa campanha, quem é que constrói ela, mas é claro que colocando isso no contexto agrário brasileiro, né, e entendendo a necessidade, né, desse movimento. Depois eu vou chamar uma companheira, a Kelly Maffort, do MST, para colocar um pouco também do nosso projeto, né, de agroecologia, do nosso projeto de reforma agrária popular, e terminar um pouco falando dos nossos desafios, né, nesse momento histórico aí bastante delicado, mas bastante importante da nossa atuação nesse momento. Bom, em primeiro lugar, queria dizer que desde que existe agrotóxico, existe luta contra os agrotóxicos, né? Então, quando os venenos agrícolas, né, chegam no Brasil, lá pelos anos 60, nos anos 70, aí com o início da Revolução Verde no Brasil, né, quando, bom, chama-se de revolução, mas na verdade um retrocesso que de verde não teve nada, que foi o momento, né, em que essa agricultura altamente mecanizada e química, né, esse modelo ele chega, né, no Brasil, vindo aí do modelo europeu, do modelo norte-americano, usando aí uma quantidade grande, né, de químicos que eram exatamente aquelas sobras da Segunda Guerra Mundial. E desde então a gente tem, né, bastante resistência à construção, né, de projetos alternativos de agricultura, né, desde os anos 70, com a Raquel Carson, já a denúncia dos efeitos dos agrotóxicos, né, na saúde. Então esse movimento ele sempre existiu e, bom, na verdade, né, o que teve de especial assim, e que motivou a criação dessa campanha contra os agrotóxicos foi, né, o fato de que em 2008 o Brasil se tornou o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. As empresas de agrotóxico alardearam esse dado como se fosse algo bom, né? Mas na verdade é óbvio que nenhuma sociedade, nenhum país quer ter esse título, né, de maior consumidor de agrotóxico, e foi, né, aí então que começa a articulação entre movimentos sociais do campo, né, entre esses movimentos que já estavam aí denunciando há muito tempo, mas também os movimentos da agroecologia que já vinham construindo, né, aí há muito tempo, há mais de 30 anos, com outros nomes, né, o nome agroecologia ele também vai surgir aí na década de 2000, ou pelo menos vai se unificar em torno dele a partir da década de 2000, mas é importante entender que essa campanha ela não surge só de quem está no campo, né? Ela também surge de instituições de pesquisa que estão fazendo aí, né, essas pesquisas sobre os agrotóxicos. Então, por exemplo, a própria Fiocruz, o Instituto Nacional do Câncer, né, ou instituições
que reúnem pesquisadores, como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, né? Então, se juntando também a sindicatos, né? Aí organizados em torno da CUT, né? Sindicatos que lidam com os próprios trabalhadores que fabricam esses venenos, enfim. Claro, associações, entidades de estudantes, né? Executivas de estudantes, enfim, de nutrição, de biologia, enfim, uma série aí de uma gama bem ampla, né, de setores da sociedade que vai se reunir lá em 2010 para então decidir, né, a criação da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, que tem seu início oficial aí no dia 7 de abril de 2011, né, lembrando essa data do 7 de abril como o Dia Mundial da Saúde, né, e entendendo a questão dos agrotóxicos efetivamente como um problema de saúde pública e um problema que só pode ser resolvido, né, com uma ampla mobilização e uma ampla articulação da sociedade, que é justamente, né, o que a gente está pretendendo nessa campanha. Mas é bom entender, né, é fundamental entender como que o Brasil se torna, né, então, esse maior consumidor de agrotóxico do mundo. Hoje em dia, esses dados eles são bastante imprecisos, né, a gente, enfim, sabemos que o Brasil consome muito agrotóxico, mais ou menos, mas não sabemos perfeitamente se é mais ou menos do que os Estados Unidos, mas de todo modo, o último dado que nós temos de 2014 dá conta de quase 1 milhão de toneladas, 1 bilhão de quilos, né, de produtos formulados de agrotóxico. Aí o faturamento da indústria de mais de 12 bilhões de dólares. Então, bom, é muito veneno de todo modo, seja lá se somos o primeiro ou o segundo maior consumidor, né, do mundo. Mas é importante entender em que contexto que isso se dá, né? Isso não é por acaso que isso vai acontecer. Então, a gente né, cita, né, ou pelo menos sistematiza algumas características da questão agrária brasileira que contribuem para isso. A primeira delas é a questão justamente da concentração de terra, né, que é uma questão que existe desde que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, né, e a concentração de terra há 500 anos não tem mudado tanto, né? A gente tem esse cenário aí ainda com os dados do IBGE de 2006, mas que dão conta de que as 0,91% das maiores propriedades ela ocupam 44% das nossas terras agricultáveis, né? Então, praticamente é 1% que controla metade das terras no Brasil, e os 50% menores eles ocupam só 2% dessa terra, né? Então é realmente uma distribuição que é injusta, né? De uma forma aí gritante, e isso faz com que o Brasil seja, né, o país com uma das piores concentrações de terra do mundo. E, na verdade, mesmo que esse dado seja de 2006, as informações que a gente tem aí recentemente é de que essa concentração não mudou nos últimos tempos. Bom, aliado a isso, né, a gente tem também a questão forte do êxodo rural. O Brasil também é o país do mundo que teve o maior êxodo rural, e, né, a gente, no ano de 1900 a gente tinha 9% da população concentrada no meio urbano, né, e 91% nas áreas rurais. E, bom, em 100 anos esse quadro se inverteu completamente, né? Em 2010 a gente tem aí 84% da população morando nas cidades e somente 16% morando no meio urbano, né? Então a gente também, junto com essa concentração de terra, a gente vai tendo aí uma expulsão dessas populações no campo e fazendo, né, tornando essas megacidades que a gente tem hoje e todo o caos, né, que se deriva dessa concentração tão grande de pessoas na cidade. Bom, outra característica, né, além disso, é a própria superexploração do trabalho, né? A gente tem aí os dados da Comissão Pastoral da Terra,
nos últimos 25 anos foram encontrados quase 160 mil vítimas de trabalho escravo, né? Então repara que ao mesmo tempo que a terra está na mão de poucas pessoas, essas trabalhadores e trabalhadoras do campo são expulsos e os que ficam lá são super explorados e têm, né, esses trabalhos aí em condições precárias. Bom, junto a isso, a gente vai ter, né, a quarta característica do campo brasileiro, que é o monocultivo em larga escala, né? A gente só pode, né, ter a produção nesses grandes latifúndios através de um monocultivo. E aí a gente tem, né, por exemplo, a produção de soja no Brasil, que de 1990 a 2011 cresce 275%, né? O milho cresce 160%, a cana-de-açúcar 180%. Né? E isso vai derivar numa quinta característica, que é o risco da soberania alimentar e da segurança alimentar, porque ao mesmo tempo que esses produtos do monocultivo eles aumentam de área, né, a gente tem, por exemplo, a produção, por exemplo, de arroz e de feijão numa área que está diminuindo, né? Ou seja, a área plantada de arroz e de feijão no Brasil está diminuindo, e a gente tem, inclusive, hoje uma situação que o Brasil é importador de arroz e feijão, né? Que é uma coisa impensável, né? A gente está colocando aí toda a nossa terra para produzir esses monocultivos, né? Essas commodities, e está então deixando de produzir os alimentos e se tornando dependente de outros países, um Brasil, né, tão grande, dependente de outros países para produzir alimentos de fato, né? E aí é o que acontece, né, o que resulta, né, numa sexto ponto aí, que é a nossa economia baseada nas commodities, né? Por exemplo, então em 2013, o complexo da soja ele rendeu 31 bilhões de dólares em exportação para o Brasil, né? O açúcar e o etanol 14 bilhões, e, né, todos esses produtos aí, commodities agrícolas, elas estão entre os primeiros produtos na pauta de exportação brasileira, o que torna, né, a gente um país altamente dependente, como a gente está vendo, né, agora nesses últimos 2 anos, com uma queda forte aí na demanda da China, uma queda forte no preço da soja, e aí quem sofre é a economia brasileira, que fica toda, né, dependente dessa economia externa e de flutuações que são totalmente, né, alheias ao que a gente pode controlar. Bom, junto a isso tem um sétimo elemento, que é a degradação ambiental, né? Esse modelo ele é um modelo que vai precisar sempre de mais terras, porque ele vai degradando as terras, então a gente vai tendo aí uma pressão cada vez maior sobre o nosso cerrado, que infelizmente já foi quase todo, e sobre a floresta amazônica, e isso se materializa muito bem no tal do projeto Matopiba, né? Que é aí a nova fronteira de expansão do agronegócio, né? Que, né, engloba aí o Maranhão, Tocantins, o Piauí e a Bahia, nesse círculo aí que vai se estendendo e se direcionando em direção à Amazônia. Bom, para esse modelo funcionar, ele é um modelo muito intensivo também em recursos naturais, né? Ou seja, privatização das terras acontecendo cada vez mais, privatização da água, né? Que é um problema aí que a gente já está vendo, está se tornando grave, né? Em muitas cidades, inclusive, que há muito tempo não tinham esse problema. Mas também, né, com o Código da Biodiversidade a gente vai vendo, né, esse avanço também sobre as nossas florestas, né? O Código da Mineração vai nos mostrar que esse controle dos recursos naturais ele também vai indo, né, em cima da mineração. E a questão das sementes, né, também como um recurso natural que vai sendo aí cada vez mais controlado, patenteado, e isso tudo alavancado pelos mecanismos da economia verde, né? Essa economia que também
de verde, não tem nada, coitada da cor verde, né? A revolução verde, a economia verde, tudo ao contrário do que se pretende nessa maquiagem. E, bom, o último ponto, né, que aí é o ponto que a gente vai se debruçar um pouquinho mais, que é exatamente essa característica, né, da agricultura brasileira, dela ser extremamente baseada no uso de agrotóxicos, né? Como eu falei, a gente em 2008 assume esse posto, né, de maior consumidor de agrotóxicos do mundo, mas também uma coisa que sempre tem que ser falada junto com isso é que o Brasil também tem hoje a segunda maior área plantada de transgênicos, né? Ou seja, de sementes geneticamente modificadas e que, como sabemos, elas são modificadas exatamente para serem resistentes aos venenos e, portanto, a gente não pode dissociar um debate do outro, né? O uso de transgênicos leva ao uso de mais agrotóxicos e tudo isso numa espiral que vai deixando aí a nossa agricultura mais dependente das empresas. É importante lembrar que, por exemplo, quando a gente fala, né, dessa comercialização aí de quase 1 milhão de toneladas, né, 1 milhão de toneladas, 1 bilhão de quilos de produtos formulados que foram vendidos em 2014, a gente tem soja, cana, milho e algodão, né? Esses 4 produtos eles respondem por quase 80% do uso de agrotóxicos, né? Então fica muito claro, né, quando a gente vê isso, que essa utilização em larga escala de agrotóxicos ela está completamente associada com o modelo do agronegócio, né? O modelo que, né, agrega todas essas características que eu citei agora e que, portanto, né, a gente diz que é esse modelo químico dependente. Né? Imagina, você só consegue cultivar 1.500 ou 3.000 ou 5.000 hectares de soja usando um avião pulverizador de agrotóxico. Né? Não há outra forma de fazer isso. Então, é um modelo que só vai funcionar usando os agrotóxicos, mas, né, se é que tem alguma notícia boa nisso tudo, a gente pode dizer que esse largo uso de agrotóxicos ele é justamente a contradição desse modelo que a gente vai querer pegar, né? Ou seja, é aquilo que é indefensável, né? Que poucas pessoas, como por exemplo, alguns têm o talento para fazer isso, né? Como por exemplo a Cátia Abreu, mas é muito difícil que se defenda, né, o uso de agrotóxico, que se diga, né, tem alguns pseudocientistas que vivem por aí também a dizer que agrotóxico não faz mal, mas o fato é que, né, defender o uso de agrotóxicos dentro desse modelo é um troço um pouco difícil, né, porque, bom, as consequências disso tudo elas estão por toda a cadeia, né, seja desde a própria fabricação dos agrotóxicos, né, onde a gente tem aí trabalhadores intoxicados. A gente teve recentemente o processo lá da fábrica da BASF, da Shell, lá em Paulínia, né, onde foi aplicada uma multa recorde do Ministério do Trabalho de 200 milhões de reais, justamente pela contaminação, né, de uma fábrica de agrotóxicos já desativada há mais de 10 anos, mas que ainda hoje tem causado muito problema, né? Diversas fábricas aí pelo Brasil vêm causando esses estragos. Depois que esse agrotóxico sai da fábrica para o campo, aí é onde a gente tem, né, esse índice pesadíssimo, né, das intoxicações. Nos últimos 5 anos aí que a gente tem os dados do DataSUS, foram 32 mil intoxicações notificadas, né, e a gente sabe que uma parte imensa dessas notificações, dessas intoxicações, ela não é notificada, sobretudo quando a gente está falando de intoxicação crônica, né? A gente tem, né, as intoxicações por agrotóxico, a gente divide ela, né, em 2 características principais, que são as agudas, né, ou seja, são aquelas náuseas, aqueles vômitos, a tontura, um desmaio, mas é aquilo que acontece, uma hipersensibilidade na pele, é aquela coisa que acontece na hora ou poucas horas depois
que o sujeito tem o contato com um agrotóxico. Mas o caso mais complicado, o mais grave e mais difícil também, né, de se ter uma informação em dados sobre isso, são as intoxicações crônicas, né, que são aquelas que aparecem depois do uso continuado, né, a partir, né, de anos e anos de exposição, mas que a gente, né, tem bastante pesquisa em relação a isso, sobretudo em relação ao câncer, né, são mais de 10 tipos de câncer que são associados ao uso de agrotóxico. E, bom, além disso, a gente tem também casos, né, muito graves de depressão que muitas vezes levam ao suicídio, né, principalmente nas plantações de fumo. A gente tem aí recentemente agora, né, esse ano, tem saído novas pesquisas relacionando ao mal de Parkinson e ao autismo, né? Aí pesquisas bastante alarmantes relacionando o próprio glifosato ao autismo, ao mal de Parkinson. Então, para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse campo, né, a gente recomenda aí muito fortemente a leitura do dossiê da Abrasco, né, o dossiê sobre impactos dos agrotóxicos na saúde, está disponível na internet, no site da campanha, vocês podem acessar esse dossiê. Bom, esse é um pouco, né, o contexto, né, dessa questão agrária brasileira que leva a esse uso intenso dos agrotóxicos, e a nossa campanha ela tem, né, esse objetivo de fazer essa denúncia, né, de colocar isso para a sociedade, de produzir material, de produzir pesquisa, de atuar junto, né, com cientistas, cientistas militantes, né, que estão aí produzindo evidências, né, e alertando, né, a sociedade para esse risco que se está correndo. Mas a nossa campanha ela não é só uma campanha, né, contra os agrotóxicos, ela é também uma campanha pela vida, e nesse sentido a gente coloca aí, né, muito claramente a agroecologia enquanto um modelo, né, de contraposição ao modelo do agronegócio, né? A agroecologia enquanto produção de alimentos saudáveis, enquanto produção de um campo justo, né, um campo onde as pessoas possam viver, as pessoas possam estudar com qualidade, as pessoas possam trabalhar e, sobretudo, as pessoas possam produzir alimentos saudáveis para a população. E aí, para falar um pouco mais disso, eu vou chamar então a Kelly, do Movimento Sem Terra, que é também um dos integrantes da campanha, para falar um pouco sobre a reforma agrária popular. Então, nesse processo de organização da comunidade, né, dessa comunidade, que é um assentamento de reforma agrária, que ali está se discutindo, né, como que vai ser a questão da educação das crianças, a escola, o acesso à saúde, a organização das moradias, a própria organização espacial, né, de toda daquela comunidade. Também é dentro dessa discussão que entra o tema da produção de alimentos, né? E quando nesse processo de construção do projeto de assentamento, a gente também vai percebendo, né, quais práticas que a gente quer negar, né, que inclusive foram as práticas que a gente utilizou, né, como elemento de condenação daquela terra e até como elemento para poder conquistar aquela área, né, as práticas do agronegócio, do latifúndio, e como fazer ali naquela comunidade um contraponto real, né? E é justamente dentro desse processo que a agroecologia ela se insere, né? E também a própria agrofloresta se insere, né? E isso tem crescido na nossa organização, crescido no nosso movimento, né? E tem passado um pouco, né, de uma fase que eram as experiências de agroecologia, porque experiência é uma coisa muito pontual, né? Você tem uma aqui, outra ali, né? Então hoje já não é mais experiência de agroecologia, né? Nós podemos falar de um processo concreto, né, que existe no MST, nos assentamentos, de agroecologia e de agrofloresta, né? E esse processo ele tende a crescer, né? Especialmente porque no âmbito do Movimento Sem Terra nós temos feito uma discussão, que é uma discussão de que hoje a reforma agrária no Brasil
ela passa por uma discussão que nós temos denominado de reforma agrária popular. Isso, inclusive no nosso último congresso do MST, que foi realizado ano passado em Brasília, nós fizemos esse debate um pouco a síntese, né, do momento que a gente vive no Brasil e o que nós entendemos por reforma agrária popular. Reforma agrária popular, ela é uma identificação de que a reforma agrária no Brasil nunca foi realizada e que dificilmente ela será realizada dentro de um projeto de desenvolvimento do Brasil. O Brasil não fez reforma agrária e não tem interesse em fazer reforma agrária, né? No entanto, os problemas sociais eles persistem, a concentração da terra persiste, né? Os males todos causados, né, causados pelo agrotóxico, pelos transgênicos, eles estão aí, né, tanto do ponto de vista da saúde como também do ponto de vista ambiental. Então a reforma agrária popular, o que ela é? Ela é um projeto que pensa o campo brasileiro mais vinculado, né, à maioria da população, né, brasileira que vive nas cidades, né? Então hoje já não dá mais para pensar uma reforma agrária para os sem terras que precisam da terra. Claro que ela é muito importante para nós que estamos no campo, né? Mas hoje pensar reforma agrária significa justamente pensar, debater isso com as pessoas que vivem nas cidades, né? Que é a esmagadora, né, maioria da população brasileira. É pensar que tipo de campo que a gente quer e que tipo de práticas que a gente quer no campo, né, para poder viver, né, ter uma qualidade de vida melhor nas cidades, né, no campo, enfim, no conjunto da sociedade brasileira, né? Qual que é o tipo de alimento, né, que a população da cidade quer ter? Né? Como que esse alimento ele representa uma relação social, que seja uma relação social que tenha não só o alimento saudável, né, que é bastante importante, mas uma relação social que negue práticas do trabalho escravo, né, que negue o processo de desmatamento da natureza, que negue as práticas que estão fazendo a gente ter um aumento das secas, né? E é claro que a seca no Sudeste, ela chama muita atenção, porque de fato a origem da seca no Sudeste, ela está vinculada ao projeto, né, do agronegócio que é tão impactante, né, no conjunto, né, nos vários biomas, né, que estão presentes aí no Brasil. Então é urgente, não só para nós sem terras que precisamos da terra, mas é urgente para a sociedade brasileira, especialmente para as pessoas que vivem na cidade, elas pensarem, né, que tipo de campo que a gente quer, quais práticas, né, que a gente quer cultivar no campo. E nós queremos fazer com que os maiores defensores da agroecologia e da agrofloresta sejam nas cidades, né? Porque justamente, né, no momento que a sociedade brasileira ela enxergar, né, a urgência da reforma agrária, a urgência da agroecologia, a urgência da agrofloresta, é que nós vamos começar a mudar um pouco essa prática do agronegócio, porque o agronegócio hoje ele está no centro da economia brasileira, né, dentro da questão da exportação de commodities, né, voltados aí para no máximo 5 tipos, né, de produção, né, a soja, a cana, a carne para exportação, né, então o milho. Então são alguns produtos que são o carro-chefe do agronegócio, mas que trazem uma configuração para o campo brasileiro que é uma padronização, né, da agricultura, né, uma padronização dessas práticas voltadas ao agronegócio, mas um campo para a produção de mercadorias, né? E nós sabemos, né, que a qualidade de vida de quem vive nas cidades, ela depende de um campo com uma diversidade de alimentos, ela depende de florestas, porque se a gente não tiver floresta a gente não vai ter água, né, não vai ter projeto que vai salvar, né, a água dos grandes centros urbanos se a gente não tiver floresta, né? E essa consciência precisa crescer e é isso que o movimento entende por reforma agrária popular. Já não é mais a reforma agrária dos sem terras ou dos agricultores do campo, é a reforma agrária que tem que ser defendida por toda a sociedade brasileira. Bom, gente, então, para a gente finalizar aqui, eu queria colocar, então, né, quais são os desafios que a gente tem nesse momento, né, para justamente evitar esse aumento do consumo dos agrotóxicos, né, esse aumento aí da liberação de novos transgênicos no Brasil e também, né, claro, no sentido, aí, como a Kelly falou, da construção, né, dessa agroecologia no sentido da reforma agrária popular.
Bom, hoje eu estou gravando esse vídeo agora, aqui dia 23 de maio, né? Estamos numa situação muito difícil no nosso país, né? Tivemos aí um golpe, né? Claro, uma presidenta eleita com 54 milhões de votos, né? Sendo tirada do seu cargo por bandidos, né? Por gangsters e por pessoas que têm aí em suas costas acusações de corrupção das mais graves possíveis, acusada, né? Uma presidenta acusada de um crime que não configura um crime aí que se possa fazer um processo de impeachment como foi feito esse, né? E né, nesse caso em que todos os outros governadores e o próprio vice-presidente golpista também, né, fez os mesmos decretos aí das pedaladas fiscais. Então é muito claro para nós, né, que a gente tem essa situação, mas as primeiras medidas, né, que foram tomadas aí por esse governo golpista mostram a que ele veio, né? Então, em primeiro lugar, foi a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era o único lugar, o único espaço, né, ainda que mesmo dentro do governo PT esse espaço tenha sido um espaço menor, um espaço contra-hegemônico, mas era ainda o único espaço onde havia um incentivo ao desenvolvimento da agroecologia, havia um incentivo ao desenvolvimento da agricultura familiar, né, havia um diálogo dos movimentos sociais com o governo e que agora deixa de ter. E nesse sentido, né, o agronegócio, né, a bancada ruralista que a princípio também estava constituindo, né, o governo Lula, o governo Dilma, rapidamente, a partir do momento em que o vento passou a soprar para o outro lado, também muda de lado, né, e também passa aí a atuar de forma mais agressiva, inclusive propondo uma medida muito preocupante, que é a própria extinção do INCRA, né? O INCRA aí, que é o instituto responsável pela desapropriação de terras, né, e também pela assessoria técnica, né, aos assentados e assentadas na produção agroecológica, né, o INCRA aí, então, com risco de extinção, né, e aí é um problema não só para os camponeses sem terra, mas para quilombolas e outras comunidades tradicionais que hoje lutam pela garantia do seu território. No meio disso tudo, a gente tem aí uma ameaça enorme, né, em relação à legislação de agrotóxicos, que é o PL 3.200, né, que é o projeto de lei que pretende jogar no lixo a Constituição, né, a lei de agrotóxicos, a lei 7.802, que foi construída com luta e suor dos movimentos sociais, né, de agrônomos e agrônomas progressistas aí em 89, uma lei que é uma lei bastante completa, bastante restritiva, né, em relação à possibilidade de aprovação de novos agrotóxicos. Essa lei ela vai ser substituída pela lei de defensivos, né? Então os ruralistas eles têm uma obsessão aí em mudar o nome, né, de agrotóxicos para qualquer outra coisa que não seja agrotóxico. Então essa nova lei de defensivos, ela inclusive cria uma nova estrutura de aprovação, né, a tal da CTN-FITO, que promete aí ser uma porta de entrada aí ainda mais fácil para novos agrotóxicos no Brasil. E, bom, principalmente contra isso que a gente tem lutado hoje, né, mas principalmente, né, se mobilizando aí pela restituição de um governo legítimo, porque a luta contra os agrotóxicos ela só pode ser feita num ambiente democrático, né? E já está mais do que na cara, né, nesses nem 2 semanas aí de governo golpista ilegítimo, que as intenções desse novo governo são totalmente contrárias, né, à vida, contrárias à saúde e contrárias à agroecologia, né? E aí acho que, para finalizar, eu acho importante que a gente, né, quando está falando de agrofloresta, né, a gente está falando exatamente de um modelo socialmente justo, né,
e que garanta soberania alimentar e que garanta segurança e soberania alimentar e que garanta soberania popular, né? Então é por isso que a gente não admite, por exemplo, que se fale de agrofloresta no latifúndio, né? A gente não admite que se fale de agroecologia sem falar de reforma agrária, porque uma coisa não pode estar dissociada da outra, né? A gente só pode ter de fato, né, o que a gente entende de agroecologia é uma agroecologia que acabe com as desigualdades sociais no Brasil, que crie um modelo de vida no campo justo, saudável e principalmente viável, né? Que a população brasileira possa de fato viver em paz no campo, com a sua terra, né? E que possa produzir de fato alimentos saudáveis a um preço barato, né? E que seja justo para quem está produzindo, para quem está consumindo e que não cause, né, tantas doenças como a gente tem visto. Então, queria deixar um grande abraço aí de toda a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida para quem está participando desse congresso, e ficamos à disposição aí, o nosso site contraosagrotóxicos.org, temos uma página no Facebook e ficamos aí à disposição para esse diálogo. Muito obrigado.